Hincha Grenal. Salve, salve, galera ligada na Jovem Pan número 1 do Brasil, segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017. Estamos no ar para repercutir tudo sobre a dupla Grenal neste final de semana. Você nos acompanhando e compartilhando a nossa live no Facebook da Jovem Pan 907. Eu sou o Ramiro Ruschel, a produção do programa é do Lucas Colar, do Lucas Goulart e do Lucas Weber. Na bancada vermelha hoje, Lucas Colar e Wagner Jung. E na bancada azul, Gabriel Lauxen e o Mário Godoy. Interatividade do programa Twitter, @Hincha Grenal, Facebook, Hincha Grenal, Instagram, Hincha Grenal, YouTube. Vai lá e pesquisa também por Hincha Grenal, que com certeza tu vai achar e vai te divertir aí com as nossas lives e com os vídeos que a gente vai estar publicando aí e produzindo em breve. Lembrando sempre que os nossos apoiadores são a Clubhouse Concept, um conceito para cada momento do dia. E Fazenda Maldonado, da fazenda para sua casa, direto do container. E se você quer ser um dos apoiadores, um dos patrocinadores, nos procura aí nas nossas redes sociais, entre em contato, que com certeza tem um plano legal que se encaixa bem no seu bolso e que com certeza vai te dar um grande retorno, porque este programa só tende a decolar cada vez mais. Paga nós. Muito bem, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, quem tá na live nos assistindo e a rapaziada da bancada. O Guto Ferreira saiu da Série B, o Inter ainda não. E o Grêmio teve dificuldades contra um time que tá jogando na zona de rebaixamento. São os principais tópicos para iniciar o programa, Wagner Jung. Pois bem, sobre a parte que me cabe... Sobre a parte que te toca... Agora vai. Agora vai. Bom, o Guto Ferreira, nas últimas rodadas, definitivamente começou a tropeçar, foi alguns tropeços. Muito se fala, muito se responsabiliza o Guto pela situação que o Inter vive, que agora é o segundo na tabela, que pra mim é algo que é inadmissível, né? O Internacional tem que subir em primeiro lugar, né? Se busca se reestruturar, né? Se não busca reestruturar, então tá certo. Mas o certo é o Inter subir em primeiro lugar. Mas tem que se fazer algum adendo. O problema não é só o técnico, o problema é quem traz o técnico. Quem é que monta o grupo de jogadores? Porque o grupo do Inter ainda não tem o lateral direito desde o início do ano? Por que a zaga do Inter é formada por Série Cs, né? Tem lá o Cláudio Vinck da Série C do Campeonato Gaúcho, tem lá o Thales Lira, que vem da Série C do CSA, do lado o menino da base ali, e o Wendel, que vive sua pior fase técnica hoje no Inter. Então, assim, torcedor colorado, não dá pra colocar a culpa de técnico, porque se continuar com o elenco limitado assim, tu pega o Guardiola, bota aí, não dá nada. Resumindo, o Inter montou um grupo pra Série B com dinheiro altíssimo demais e foi um grupo montado insuficientemente, né, Colar? Mais ou menos isso, né, porque... Um grupo fraco e caro. Primeiro, boa tarde. Né? Boa tarde a vocês todos, boa tarde também aos gremistas e colorados que nos acompanham. Boa tarde, né? Começa com B. Porque se fosse com o Grêmio ia ser Boa Bardi, né? Boa Bardi. Mas vamos lá, né? Pois é, é decepcionante, né? Vou dizer, não decepcionante, mas frustrante também, né? A questão do Inter na Série B, porque... Bom, vocês viveram todo o sentimento dentro do estádio com a Rádio Inferno, né? Na porque transmissão. A gente foi do céu ao inferno, literalmente, né? O inferno negativo, no caso, né? Porque... Tava um clima todo propício pra subir, né? Porque o Juventude segurou o Oeste na sexta-feira, né? A torcida fez sua parte, compareceu, tava um clima bem legal no estádio, né? O Inter saiu na frente no primeiro tempo, saiu na frente e depois teve um gol e a bola saiu, né? Porque... Hashtag saiu! Gol do Vila Nova! E aí acabou tomando aquele empate, aí voltou todo aquele sentimento no passado, né? De tomar um gol, se desesperar, se desestruturar dentro do campo. Na arquibancada o torcedor sentiu também. Então foi bem ruim, né? Depois teve até os protestos no final do jogo. E eu vou na linha do Wagner também, né? Porque o Inter é o clube mais rico da Série B, querendo ou não. Tem a obrigação de subir em primeiro. Acabou perdendo essa liderança e, na minha humilde visão, perdeu o título no sábado também. Comprometeu, né? Pra mim, perdeu o título sábado. Até porque tem adversários mais difíceis que o América Mineiro. E o América Mineiro tem 2 pontos de vantagem sobre o Inter. Então vai ser bem difícil buscar esse título da Série B. Por menos importante que ele seja,
né? Pior do que vencer a Série B é perder a Série B, né? Então o Inter vai ficar devendo pra mim nessa parte e muito vai pro departamento de futebol, né? Que apostou no Zago, não deu certo, apostou no Guto, não deu certo e principalmente apostou em vários jogadores que não deram certo e principalmente montou um grupo desequilibrado, sem peças no sistema defensivo e sem um mínimo substituto do Leandro Damião. Então a gente viu que a montagem foi um desastre. Aliás, até o meio da campanha não tinha nem o Leandro Damião. Nem o Leandro Damião, né? Começar por aí, né? Então... E eu vou grampear uma folha na tese do Lucas. Frase bonita. Né? Grampear uma folha na tese. Que frase bonita, cara. O jovem meio inspirado Tá hoje. andando Gabriel. com Suma. Hoje eu tô. Tá andando com Suma. Olha, eu acho muito difícil e acho improvável que o Medeiros vai derrubar o Roberto Melo, que Ele hoje já é o disse vice que não de vai. futebol. Agora, tá errado, né? Tá errado em vários pontos. Primeiro ponto, se ele montou o elenco desequilibrado e trouxe o técnico que foi mal, obviamente, tá errado, né? Então vamos a outro ponto. Eu acho que talvez esse é o ponto mais fundamental. As especulações de técnico que, enfim, são feitas pelo Inter são completamente distintas. Mas tenho minha no tese momento. pra isso, né? Eu já disse Interligados e vou repetir daqui a pouco. Tá. Eu já falei e vou repetir. Eu já falei, vou repetir, mas assim, o Inter não tem uma linha de trabalho. É uma linha totalmente diferente. Você vai vou furar o Ramiro, mas de Roger... Não, sai fora, rapaz. Pensando no quê, meu? O cartão amarelo pro dia. Tá ameaçando o âncora assim, cara? Que isso? Olha só, ô Wagner, agora eu tô 325 pessoas na live, olha, estamos batendo Tamo recorde de batendo, audiência, subindo. e subindo, e eu quero fazer um convite a vocês que estão chegando agora, que não é de casa ainda, né? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos e a gente pede a ajuda de vocês pra fazer o famoso compartilhamento. Vamos fazer a brincadeira do Grenal do compartilhamento, Vamos. né? Final do programa a gente fala aí quem é que venceu esse Grenal. Então, cara, tu que é gremista, ajuda eu e o Gabriel aqui que estamos defendendo o azul. Ajuda A força... o momento ruim do Inter. O lado azul, do o lado compartilhamento vamos ganhar. O lado Ajuda azul o Inter da a ganhar força. alguma coisa. Vamos pisar no concurso esses caras, compartilha isso aí, cara. Não aguento mais botar com o Luverdense, pra mim tá quente ganha. E outra coisa, quem tá chegando agora na live pela primeira vez, se manifesta aí, diz pra Claro, gente da onde tá claro, ouvindo, boa. da onde tá curtindo. Boa, Se bem. aí, tá Bem, Ramiro. tô ouvindo pela primeira vez, E tem avisa aí. a promoção, né, hein? Tem a promoção, sempre tem a promoção. Vai Pra quem rolar compartilha, também, todo dia, claro, todo pra dia. Todo dia. Todo dia tem prêmio. É igual aquele negócio lá que todo mundo faz lá. Quer dizer, o Mário não faz um Todo tempo, Faz dia. alguns anos que eu não faço. Alguns anos, cara. mas todo dia é dia, meu amigo. Todo dia tem promoção aqui na Clubhouse. Então quem compartilha aqui no Intia Grenal na Jovem Pan, ganha prêmio. Vamos sortear, né? Claro, vai ser Vamos sorteio. sortear barba e cabelo aqui na Opa! Clubhouse Concept, na Clubhouse Barbershop. Então, o meu jovem e minha jovem, porque a menina também pode compartilhar e dar de presente, né? por Pro contatinho, marido, namorar. E aquele contatinho, né? Porque sempre tem um contatinho, né? Dá uma tratada no maltrapilho, que tá todo errado, É, né? então, cara, Agrado, compartilha que vai rolar. E o vencedor ou a vencedora a gente chama no privado, não se preocupem com isso. Tu quer antecipar alguma Dale. coisa do roteiro? Furar não, mas antecipar alguma coisa do roteiro? Não, pode. Eu queria falar do Abel e já Pode que a gente falar, vai, vamos lá, tá. Deixa o nosso 10 A distribuir pauta lá, tá aqui, rapaz. mas eu não preciso necessariamente dar notícia, Tá. porque todo mundo tá bem informado do Não, que tá acontecendo perfeito. e vambora. Não, eu queria adiantar já nesse assunto, que eu acho que cabe um pouco os guris, já que o assunto tem o nome de um gremista que passou recentemente pro Grêmio, é que o Internacional está se especulando o Roger. A informação que eu tenho, uma informação que a gente trouxe quase em exclusividade, né? Mas que o Abel Braga já seria o ficha 1 do Inter. Ele é o ficha 1. Ele é o ficha 1, né? Ele é o cara que o Internacional quer. Caso não consiga, passa pro Roger. Quer O dizer, que tem uma que linha acontece, totalmente tá? diferente. Até- Acabou de sair uma notícia nova sobre o Abel, tá? Até Ele o- tem uma multa isso. rescisória de 2 milhões de reais com o Fluminense. Mas até pra contextualizar melhor, tá? O Inter teve Que uma isso. conversa com o Abel Braga no final de outubro, então quando o Guto Ferreira ainda estava empregado. Né, o Inter conversou com o Abel Braga lá no Rio de Janeiro e conversou com toda a comissão do Abel Braga. Então, na figura do Leomir, Fernando Carvalho, toda né? aquela condição de Isso. sempre, É, né? então, por que toda a comissão do Abel Braga estaria reunida com o Fernando Carvalho se não, né, se não teria... Eu sou da tese onde há fogo, há fumaça, né? Então, o Inter já tem esse interesse no Abel, que disse que não vai responder o Inter até o final do Campeonato Brasileiro. Né, que ele ainda tem 3 ou 4 rodadas com o Fluminense, precisa tirar o Fluminense do rebaixamento, né? Já tá quase praticamente uma vitória, fora, né? precisa de uma vitória em Mas, 4 jogos. Então, ainda precisa conquistar alguma coisa. Então, ele ficou de dar uma resposta pro Inter até o fim do Campeonato Brasileiro
pra ver se assume o Inter ou não. Ou seja, o Abel é sim o ficha 1 do Internacional. E tem um adendo aí que eu vou ter que constatar, né? É simples e prático. O Inter, tá? Tem essa tendência que isso aconteça. O Inter vai atrás do Abel porque o Fluminense não vai querer ficar com o Abel no ano de 2018. Tem um outro clube interessado no Abel, que é o Palmeiras. O Palmeiras. Mas o Palmeiras tá com a carinha do Roger, Olha né? só, posso dar a minha opinião aqui? Claro. Eu acho que o Inter tem que fazer como o Grêmio fez, tá? O Grêmio vivia um momento de instabilidade e trouxe um cara de paleta larga chamado Renato Portaluppi. O momento do Inter não é mais pra aposta. O Inter, pode ser que daqui a um tempo, com um clube mais estruturado, tu comece a apostar no Roger Machado, no Jair Ventura, mas tu precisa de um cara com lastro, com paleta larga, um cara que vai aguentar crítica, que vai abraçar o grupo de jogadores. E que vai bancar jogadores. E um cara que seja identificado com o clube, um cara que é identificado com o clube e que tem essa paleta larga é o Abel Braga. Não, tu sabe que não tem outro nome no mercado. Acho que foi o Lucas que fez uma tese aqui no Interligados mais cedo. Falou o seguinte: que tá, eu não gosto do Valdívia, todo mundo me conhece, não gostava do Valdívia nem quando ele tava bem, imagina quando tava mal. Mas que, por exemplo, o Abel é um cara que poderia bater no peito e dizer assim: não, o Valdívia vai jogar e deu. E a torcida é a rejeição. Até porque são 30 jogadores que vão voltar de empréstimo, o Inter tem que fazer uma engenharia muito Exatamente. grande, Tem né? alguns tu tem que esconder do Abel Braga, caso eles votem. não, O Abel vai deixar gosta. usar, né? Porque o Abel gosta. Não, Abel, isso aqui não vai voltar. Não vai voltar isso aqui. O Abel tem que dizer assim: a lista que tá voltando é essa, dá uns 3 pra ele, o resto Tira esconde. dá uma maquiada na lista. Eu tenho certeza que o Abel vai defender que o Anselmo é um baita do jogador. Não vamos muito longe. Não vamos muito longe. Abel, o Rafael Moura e o Jorge Henrique não estão voltando, só pra deixar Não, mas não Só muito pra deixar longe, bem né? claro. O Gabriel, Abel é um grande fã do Paulão, né? Sim. Tentou levar pro Fluminense esse É. ano, não conseguiu. É um dos que vai voltar. É. E eu vejo nessa figura, assim, do Abel como grande ídolo, o maior técnico da história do Inter, que vai ter esse estofo da direção e da torcida, querendo ou não, de bancar alguns jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Eu vejo que a investida do Inter no Abel vai muito nisso, né? De fechar o grupo pra ele, né, trazer a torcida junto, fechar o grupo com ele e ó, nós somos esses e vamos juntos até o final. É bem coisa do pai Abel fazer isso, de trazer jogador da base, jogador que tá Ele não sem é muito confiança. fã de cara da base. Ele né? é- Não, os é muito jogadores fã. que sobem, né, e tal. Sim, que mas já ele tão não ali. é muito fã. Sim, Não, claro que não. não Ele é é. dos medalhões, né, mas Eu lembro bem. o da base que já tá ali no caso, né. Ah, sim, que Isso, já isso, se afirmou. subiu, Isso. já se firmou. O jogador da casa, no Isso, caso. de abraçar e vamos todos juntos, né, porque... Eu acho vejo que a direção tá fazendo isso pra ter alguém com a paleta forte, como o Ramiro destacou, muito mais do que criar um novo modelo de futebol que é o que o Inter Não, eu queria precisa. passar pros guris, porque muito se fala em Roger e Machado e eles tiveram um contato muito próximo, não só com o elenco do Grêmio, que teve com o Roger, mas também com, com muita coisa, bastidores do Roger e, pelo que a gente sabe, os guris não são muito fãs do Roger Machado, né? Cara, assim, eu sou. Em primeiro lugar, boa noite, né? Porque Boa eu noite. Ó, chegou o Gabriel. Eu tô aqui, inclusive, compartilhando os números com o grupo, porque a gente passou de 480 pessoas beleza. conectadas ao vivo. Só o Inter Conosco. em crise. Salva de proporciona palmas. isso. E eu quero agradecer Obrigado, essa galera, que nos curte aí. audiência Obrigado. maravilhosa Valeu. e qualificadíssima, Sessão demais. né? Que tá cada vez mais aumentando aqui no Muito Inter. obrigado, muito obrigado. Pedir pra vocês compartilharem a live, porque isso só aumenta a quantidade de pessoas que estão aqui conosco. E é verdade, né? Quanto mais É. compartilha, mais novos E- telespectadores a gente tem. E ainda corre o risco de ganhar um corte de Corre cabelo o e barba. risco, corre o risco. Corre o risco. Então, assim, cara, a minha opinião sobre o Roger, eu sou, de todos os pacholas, eu sou o maior defensor do Roger, mas eu tenho restrições óbvias com ele. O Roger, na minha opinião, é um grande treinador de futebol. Ponto final. Ponto e basta. Não é gestor. Não é gestor de equipe e eu não estou falando isso aqui por achômetro. Eu estou falando isso aqui por vários jogadores que com ele trabalharam e que comigo conversaram. Esses jogadores me disseram que o Roger tinha, entre outros, o problema de cobrar demais e não saber comemorar com a equipe as grandes vitórias. Um exemplo, muitos, mas o mais clássico, Grêmio e Corinthians na Arena, 3-0 pro Perfeito. Grêmio. O Grêmio enfia 3-0 no Corinthians, que estava bem no campeonato. Gol do Pedro Rocha com janelinha no fulano e Beltrano. Sim, foi um passeio, né? Acabou. O Grêmio passeou, fora Passeou. o Um fora dos os maiores ameaças. jogos da era Roger no Grêmio foi Exato. aquele, né? Acabou o jogo, em vez de ele confraternizar com a galera, chamar a galera pra dizer, pô, galera, show de bola, que legal, um abraço, parabéns. Cerveja aqui pra Vamos vocês. pro na minha Danone. Vamos pro Danone. Suma na minha frente, eu quero ver vocês. Não, o que ele fez? Vai pro Gruta.
O que ele, mais ou menos, o que ele fez? Paga nós. Juntou a galera com um vídeo pronto pós-jogo já. Olha aqui os erros de vocês dentro do jogo. Aí não não, dá, né? né? Aí errou. Perde o grupo. Aí errou. Dá um dia, né? Dá um dia. Sabe que ele também fala-se do Roger, que ele tem essa Ele é característica. inexperiente, né? É novo ainda. A característica, pô, o Suma. Olha só. Vá, mas Tá, que não, isso? Tá pensando no Não, Thiago. pá, não. E eu ia falar do índio, olha só que ultraje. Bárbaro. E eu ia. Não, mas assim, o índio falou que um dos piores técnicos que ele teve, enfim, não vou dizer o nome do técnico, mas disse que o cara chegava pra ele e perguntava pros caras: e aí, cara, que tu acha que tu errou hoje no jogo? E 1 a 1, vai chegar. Joel Santana. Aí depois chegou no. Não, pior que não era. Não era o Joel. Depois que chegou no índio. Alexandre assim, Galo. Eu vou chutar os nomes aqui. Não sei quem é. Chegou no índio, pai, é índio, o que tu achou do jogo? Eu, pô, professor, olha só, é o seguinte, os caras estão te pagando pra tu me dizer o que eu achei, não pra tu chegar e dizer que o com o Roger, eu tenho essa informação de um colega aqui de bancada, com o Roger aconteceu a mesma coisa no Grêmio. Pois é, então... A mesma coisa no Grêmio. Pô, tu chegar pro cara e dizer o que ele errou, não, tem que chegar pra ele e dizer assim, olha... Posso Tu tá falar que foi errando. tu? Juliano Brito me passou, disse que ficou sabendo dessa É situação. bem informado, Juliano. Que o, Brito, que o né? Roger Deus passou, o livre. perguntou pro jogador depois de um jogo que eles perderam, onde é que tu acha que tu errou? Ele, Pô. tu que tem que me dizer. Claro, mas é óbvio, o técnico vai chegar e vai dizer, pô, tá ali, ó, tá vendo aquele erro, mas não depois de meter 3 a 0, Isso é né? preguiça de ver vídeo, Não, será? assim, cara, eu acho que tem um é. grande detalhe. Talvez o Roger tenha aprendido alguma coisa, e certamente ele aprendeu, e diz que os dois maiores técnicos dele são o Filipão, daquela era Sem da dúvida. década de 90, e depois o Tite, porque ele jogou com o Tite em Perfeito. 2001, tá? De repente, ele não soube filtrar o que usar do Filipão e o que usar do Tite. Ele foi mais pro lado Tite, técnico. Talvez. A parte Né? motivacional Não, ele... nesse sentido, cara, sem dúvida nenhuma, dos últimos anos, o Roger foi o melhor técnico de campo do Grêmio. Técnico de O campo, Roger boa. revolucionou a forma do Grêmio de jogar futebol, e se alguém disser ao contrário disso, não analisou bem o Grêmio. Tanto que o Renato não- pegou, não deu entende sequência e futebol. evoluiu o time, né? O Renato Desculpa, pegou, mas não entende futebol. Tem Desculpa. que se dividir, né? O parte do cara ser o chefe e o cara entender de futebol. Exato. né? Por isso eu acho que pro Roger, se for o escolhido, no caso, dar certo no Inter, além de jogadores para o modelo dele dar certo, ele precisa de estofo da direção para bancar ele. Porque se colocar ele dentro do vestiário do Inter sem apoio nenhum, como foi o Guto Ferreira, querendo ou não, Sim. não vai dar certo. Pois é, a gente se fala de um executivo de futebol e aí eu trago outra informação que o Tinga foi procurado Tinga tava. e o Tinga... Te enganei. E o Tinga não, né? Porque o Tinga não tem interesse hoje de fechar com o Inter, eu explico por quê. Não é porque ele não quer, mas ele não se acha preparado hoje pra pegar uma bronca do tamanho do Inter, porque é uma bronca gigante. Na verdade pemba. mesmo, É uma não coisa é que tem nem que montar- não querer, né? Acho que o Inter não oferece um projeto pro Tinga, entendeu? isso. Ele Tinga, vai oferece ser isso, é isso, ser o aquilo. bombeiro e acabar com o incêndio que tá acontecendo, né? Eu acho que ele não aceitar vir pro Inter porque tá, que nem o Ramiro falou, uma pemba, aí é ser cagão, desculpa. Tem que bater Não, no peito. Aí eu Sim, concordo cara. com o Lucas. Eu acho que o Inter não tem um planejamento. Bem Não tem, sincero. não tem um planejamento, porque é ídolo cara, eu- e pode agitar as coisas. Não tem um planejamento exato, pro Tinga, entendeu? Mas aí eu vou um pouco discordar de ti, Mari, e eu explico por quê. Porque, cara, pelo menos ele tá dizendo, cara, eu não me sinto preparado pra isso, Mas entendeu? como que ele não vai se sentir Cara, mas aí- campeão mas no aí- Mas, Cruzeiro? cara, mas Wagner. aí que tá, tu pegou o Cruzeiro com, pô, cara, que depois Planejamento. do Alexandre Matos. Planejamento. entendeu? Mas, tudo ô bem, Wagner, mas aí é que tá a isso. questão. Vamos fazer um parâmetro com o Grêmio de 2005. Janeiro de 2005, o Grêmio quebrado, né, velho? Sim. Sem dinheiro, sem jogador, sem porra nenhuma, com perdão da palavra. O que o saudoso Doni fez? Não, vamos organizar a casa. Não existia planejamento, não existia nem futuro, cara. Não existia nem futuro pro Grêmio. E ele colocou a gente em 2007 numa final de Libertadores. Ele assumiu. Acho que o Tinga poderia fazer isso, poderia ser o cara pra fazer isso Cara, aí, mas velho. aí que estamos falando Ele Doni, montar uma querendo ou não. equipe, ele montar uma Tem equipe. Os é, jogadores respeitam ele. E respeita É, muito, sim. né? A Mas torcida respeita ele, né? Mas cara? aí, olha só, daí fica a crítica pra direção do Inter, porque o Melo não quer isso. Entendeu? O Melo quer ele comandar É e pavão, deixar o Tinga. é pavão. exato, Mas assim, é. então a gente tá vendo aí o ano de 2017 com a mão dele. É, E, ô, cara, se não é. fosse essas 12, 13 aí rodadas de uma ascensão do Inter, Se não fosse... cara, o Inter, cara, o então, Inter hoje já tá penando pra vamos- subir, Então eu mano. lamento informar, o Inter regrediu no tempo e é um clube que não tá se modernizando de acordo com a necessidade. Não, cara, tu olha assim. No momento que tu deixa na mão exclusivamente de um dirigente Sim. não profissional, não capacitado,
estudado pra tocar a gerência virou de futebol, monarquia, né? virou aquele futebol dos anos Ah, 80, é isso. onde o dirigente mandava. E é isso, e o Inter é isso, e não é de agora. Pô, Tá errado, né, mano? Ó, o Lucas Colar tem os bastidores do Carlos Pellegrini, que chegou falando não que, existe. que não vendeu o Jefferson por 6 milhões, se achando cara, entendeu? Pra imprensa. Depois tem outra situação, e agora que ele não tá dependendo, vamos falar! Tava lá, chegamos, eu dei uma informação pra um colega de imprensa, e ele, cara, tomou uma mijada lá. Que o Alisson Farias não tava jogando porque tava negociado com o Corinthians. Foi o staff do jogador que passou isso pra gente. E aí ele deu uma mijada nele, que não sei o que lá. 2 dias depois o Argel tá na coletiva de imprensa. Porque eu não coloquei o Alisson Faria porque tava negociando com o Corinthians. Entende? Cara, o Inter há tempos é assim, é por isso tá onde tá. Então, olha, tem que mudar muita coisa. E aí Entre outras cocitas, mano. É, E entre digo outras mais, né? cositas, O né? Inter perdeu uma grande chance esse ano, né? De se modernizar, de colocar a bola no chão e começar do zero. E não fez. Não fez. Tanto Tinha ter que tá contratado o acabando- Fernando Diniz, então. É? Não. Também não. E a gente vai fazer outro parâmetro, né? Tu pega o. Fernando Diniz até o goleiro Tu tem que pega saber o jogar. Grêmio, deixa pega assim. o Grêmio de 2005 em novembro, cara, a torcida tava numa sinergia com o time inacreditável, cara. Porque, mas o Grêmio te né? mostrava, né? É isso que tá. Pois essa- é, Wagner, mas aí entra nessa questão assim, ó, que alguém botou a cara a tapa e organizou a casa, É. irmão. Tu entendeu? Alguém botou a cara a Cara, tapa, sabe o velho. que Deixa eu esclarecer uma informação. Acabei de receber um Esclareça. tweet aqui do meu pai, que é nosso ouvinte. Opa, grande. Vocês todos conheceram aqui no sábado, o senhor Regis Ruschel. Querido seu Regis. O pai falou o seguinte, e até explico pra ele e pra quem não tá informado. O Roger jantou com o Fernando Carvalho. Aquela foto é antiga, tá? É antiga, 40 né? dias atrás. Ela é de 40 dias, não é de agora, então não é uma foto do momento. É uma foto Bom, do cara na academia. Mas se Ah, é e de uma 40 coisa dias também. atrás, alguma coisa tem. E uma coisa, né? O que deixa bem claro. Eu achei que era mais antiga. O que que mostra que o Fernando... É, bom, o que eu queria dizer. O que mostra Ainda que o manda. Fernando Carvalho, Ainda manda. né, claro, tem seus méritos, salvou o Inter lá em Belém, foi campeão do mundo, foi campeão da América, mas não deu certo. Já Passou. foi ano passado, caiu, fez aquela patacada Caiu com a SWAT, Cadê o né, chumbinho? caiu e continua mandando. Cara, eu vou dar um o Inter recado, tem cadê que o parar, o Inter tem que parar de Eu ser tenho- refém e Cara, acabar com eu- o carvalismo. eu Só vou- isso. Eu tenho certeza que o Guto foi a indicação dele. Absoluto. Óbvio. Ah, mas Foi, óbvio. óbvio. Cara, Absoluto. e tem que dar graças a Deus, porque indicou o Damião e o Camilo, que se não fosse os dois, a gente tava ainda pior ainda. Pô, Mas e enfim. o Camilo na Enfim. reserva é uma coisa É. que não me entra Cara, na cabeça eu- de jeito nenhum, cara. Vou dar um recado pra torcida Bom, eu e o colorada. Mário assistimos o jogo junto aqui, assistimos ao jogo E analisamos, e ouvindo né, Rodrigo? vocês. É. E ouvindo Sim, vocês e é. analisando o jogo. Que honra pra nós. Quando entrou honra. o Camilo, cara, o que mudou o time do Inter, cara. é Eu e o Mário claro, notamos na hora aqui. É, na hora. Eu comentava, falava isso, né? Que tinha que botar o Camilo. Eu também não tem muito o que fazer, Mas né? deixa eu boto- fazer uma pergunta, eu não deixa eu assisto. só fazer uma colocação Sobre apontando aqui isso. pra torcida. Sobre Cara, torcedor colorado, é inadmissível que você depois vá cobrar algo do seu diretor e você não chegue na eleição e vote. A eleição passada teve 2.000 votos. Nossa, só isso? Só. Só isso. Então é o seguinte, você é complicado, você quer mudar, você tem que chegar aí e tirar esses caras Ah, que e estão além lá, disso, entendeu? Acompanha o movimento político que tá se formando. Ó, ano que vem tem eleição, né? É, pois é. Já tá se formando o movimento político. Acompanha os bastidores políticos. Vale a pena. 2000 é 2% do quadro social Ah, do é Inter. nada. Ou seja, 98% do quadro social, como diz o Godoy, é torcedor de iPhone e É, reclama com sem ter certeza. colaborado. Exatamente. É, com todo, cara, e assim, ó, quem sou eu pra ficar falando do torcedor colorado, mas com todo o respeito, torcedor de um modo geral. Sim. O cara que fica pra mim no sofá da sala olhando o Galvão Bueno, assistindo o Galvão Bueno e tuitando, velho, na boa, pra mim um cara não manja de futebol. Tem que estar na cancha, meu, vai lá, vai assistir. Não, independente do cara ser sócio, o cara não Ou precisa ser de sócio. forma, né, O cara não precisa ser sócio, mas tá lá, tá acompanhando, tu entendeu? Ah, ficar na televisão assistindo é fácil. Gurizada, o Gabriel queria falar a respeito A favor, dessas Gabriel. coisas. Não, eu queria Só fazer pra uma completar, pra eu é, passar o resto das notícias. Eu ia só perguntar sobre o Camilo. O Camilo tem um bom desempenho quando começa jogando? Cara, ele foi poucas vezes, né? Mas A gente teve. viu pouco dele começando. Ele começou contra o Goiás, que talvez tenha sido o melhor jogo do Inter na Série B. E, cara, não vi muitas amostras dele começando, porque ele geralmente começa no banco. Não, mas Porque tem. porque tem jogador que não rende. é O por isso que eu Andrezinho pergunto. era assim no O Inter. Nico Lopes. Nico Lopes. Nico O Lopes. Nico é bom. Lopes não rende nem começando, nem saindo do banco. Everton Ah, eu não Cebolinha sei por no aí, Grêmio. não sei, eu Everton discordo Cebolinha um pouco. no Grêmio. Eu acho O que Nico Lopes é peladeiro. eu não concordo com isso. Acho que muito do Nico Lopes é justamente isso, a desorganização. E aí ele entrou alguns jogos muito bem. Enfim. Eu acho ele peladeiro, mas enfim, é opinião, né? Tomei claro. uma corneta da live já dizendo que o ingresso tá caro. Cara, eu concordo, tá caro para caramba. É mais barato se associar. Só que aí. Não, tá caro pra se associar também, vamos Ah, falar. claro. Tá caro. Não, e Só que torcedor assim, ó, meu colorado, velho. não. Não, mas só que é assim, meu velho.
É caro. Só que aí tu tem que fazer uma escolha na tua vida. Ou tu vai assistir teu time e vai estar lá, ou tu vai torrar o dinheiro em churrasco, em trago no final de semana. Compra um sorvete no McDonald's de Ponta Negra e pra ti o Mac não sei o que lá das quantas, aí depois, né? Sabe Aí não quanto pode. tava o Só ingresso pra pra deixar sócio claro, do Inter? eu sou um cara classe média baixa, cara. Muitas vezes o Gabriel me ajudou pra ir no jogo, eu não tinha grana pra ir. Sim. Claro, agora tem a Rádio Pachol, tem toda a situação. Mas, velho, eu dava meus pulos, irmão. Claro. Agora ficar reclamando, tá caro. Meu, eu sei que a tua realidade pode ser diferente da minha, mas dá pra dar um jeitinho. Quando o cara quer, o cara faz. O Gabriel é meio teu pai, então. O paisaço. Olha a barba, olha a barba dele. Senta no colinho Aquela barba que Senta precisa... no colinho do Tata aqui. Aquela barba que usa Grecin 2000. Aquilo ali é preocupação de tanto que eu incomodei. É o seguinte, eu acho que isso que o Mário falou é uma coisa muito, muito verdadeira. É caro, mas é relativo. É caro em relação ao quê? A galera não vive bradando Grêmio, meu único amor, não sei o quê. Só que é o seguinte, velho, a graninha pra serva sempre sobra. Uma baladinha hoje aí, Cara, razoável. Sem pila. Sem pila? O preço que tá a gasolina com 50 reais, o cara não sai de casa, só mano. festa. eu vou dar um exemplo. E tem sócio, não tem sócio do É que Inter, assim, 20, eu 30, vou 50. um pouquinho além, porque eu sou um cara um pouquinho fora do padrão normal dos borrachos, por exemplo. Sim. Eu não vou no estádio pra beber. Não vou pra beber. Nunca fui. Não é porque eu tô trabalhando agora que eu não faço isso. Sim. Eu nunca fui no estádio pra beber. É cultura. Lá em casa. Consegue ver o jogo depois de tomar álcool. Eu comecei a ir no estádio com meu pai e o meu pai bebe uma vez a cada 15 dias, quiçá uma vez a cada 20, 30, não sei. Então, eu não sei se eu sou assim. Talvez eu beba uma vez por semana, 2, mas pra dia de jogo não é cultura. Não, mas é. Cultura é mais ou menos isso. A minha cultura é mais ou menos isso. É ir pro estádio pra ver o jogo. Eu não consigo beber pra ver o jogo. Jovem, se tu é um cara que... tô falando um público em geral, tá? Gremistas dourados, né? Que chapa o coco, segura aí umas 4 ceva que tu segurar, tu paga o ingresso. Verdade. 40 pila o ingresso. Pois é. Não, digo mais. Cara, 5 litrão, 5 Mas, litrão. cara, o torcedor brasileiro tem esse problema. Olha a final da Libertadores, quantos sócios não crescem, aí E o cara outra, quer sócio pra ir pra final. o torcedor litrão. brasileiro vai no estádio pra ganhar o jogo, não vai no estádio pra assistir nada. 5 litrão no bar da Isa, 10 pila cada, paga sócio diamante no Grêmio. Então não tem desculpa, velho. isso aí. Não tem desculpa. Desculpa, mas não Não, tem assim, Desculpa, mas Eu fico irritado isso porque quando tu começa a viver o clube, tem muita possibilidade, velho. Tem. Tem gente que aluga carteirinha, tem gente que empresta, tem o sócio diamante, tem o sócio gold. Cara, pagar a cadeira gold na arena é caríssimo, é 500 reais. Concordo, eu não tenho condições. Sim. Isso é salário de muitas pessoas hoje em dia. Agora, o diamante é 30 pila, irmão. não, mas assim, ó, 30 pila, velho. vamos chutar um pouquinho mais alto, Mário. Com 140, tu pode ser sócio cadeira superior e entrar em todos os jogos. Cara, 140 reais. O cara pode apertar um pouquinho, né? Dá pra apertar 140. um pouquinho, né? É caro, velho. Eu sei que é caro. Pra grande maioria é um pleonasmo feio, mas pra Redundância. maioria esmagadora, pra grande maioria, com perdão do pleonasmo, eu sei que é difícil, mas se tu der uma apertada, velho, principalmente tu que é um cara muito gremista, tu quer ter essa prioridade, tu vai fazer 2 coisas. Tu vai garantir o teu lugar em jogos de qualquer naipe, de qualquer tipo dentro da arena do Grêmio, e tu vai garantir também que o Grêmio seja maior, que o Grêmio seja o Inter também, não sei quanto é que custa lá. Cara, eu não quero nem falar do Inter, porque se o cara não virar sócio do Inter, olha, tem que cortar Cara, os 2 sabe pulsos quanto, ali na janela, velho. só um exemplo. Sabe quanto tava o ingresso pra sócio do Inter contra o Vila Nova? R$10. 10 reais. Bah, pelo amor de Deus, Sabe cara. quanto tava pra não sócio? 40 reais. E o ingresso pra quem não quer pagar o ingresso, aquela mensalidade. O cara que é Quanto? dono de 40 cadeira. reais. Dono de cadeira. Quanto? Não, pro meio mensalista? O cara é mensalista. Vai de entre 150 até 280, mano. Depende Tem do lugar pacotes do pra estádio. todos. Cara, no Premier Club tinha um pacote de R$160, velho. E é 2, 3 jogos, enfim. Gurizada, vamos adiante aqui. Eu preciso terminar as informações do Inter. Agora as informações mesmo, já debatemos bastante pra passar Bom pro lado debate. azul. Boa. Muito bom debate. O Inter que deixou escapar, como a gente já falou, o acesso ontem, precisa só de 1 ponto e a nova chance é amanhã, com transmissão da Rádio Inferno, 8h30, Ramiro, contra o Oeste em Barueri. Fala, fazer uma Lucas. pergunta. Fala, Colar. Quando é que tu começou a ancorar o Inter Grenal?
Dia 23 de Há outubro. quanto tempo a gente fala do acesso do Inter? Desde o dia 21, quando vocês conversaram comigo, antes de eu começar aqui. Faz tempo, né? Faz tempo. O Inter, o Guto foi demitido, o Odair Helma assume pelo menos nos últimos 3 jogos, a não ser que haja uma surpresa e o Inter anuncie o técnico ainda esse ano, né? Sim. Como é o- que é aquela da maionese? Os últimos 3 jogos é o Oeste amanhã, depois o Goiás fora também e o Guarani em casa pra fechar. O Guto teve 60% de aproveitamento no Inter. O Odair já treinou e encaminhou mudanças no time, até porque ele não tem o Damião, nem o D'Alessandro e o Danilo segue fora. O Gutierrez e o Camilo são as novidades no time. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Léo Ortiz, Thales e Wendel. Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutierrez e Camilo, Eduardo Sacha e William Potker. Eu já acho que o time tá mais equilibrado que o do Guto. Pois é. Tá com 3 volantes pra 3 tentar volantes. garantir um empate, Claro. que é o que o Inter precisa. Pra proteger a Pra zaga, proteger né? a zaga É. que é fraca, né? E valorizar Então, o toque de bola. Eu gostei da escalação, Eu também. sinceramente. eu achei bem equilibrada. Tirando o Potker de referência ali, que eu não me só agrada trocaria muito. talvez o Sacha pelo Nico Lopes. Não sei, eu pode acho ser. um pouquinho melhor. assim. Porque, bom, se tu acha o Nico Lopes peladeiro, imagino que sobra pro Sacha. Cara, o Sacha é o atacante que Sincera- não faz gol, sinceramente- não dribla, não dá assistência, sinceramente- não faz nada. O D'Alessandro... Oi, Uma análise de fora aqui. Aham. Acho que os dois deveriam ser titulares no Inter. Quem? Sacha e Nico Lopes? o Gabriel E já- gosta do Sacha. E já né? informo, Também, né? se vocês contratarem Roger Machado e ele der toque de bola, o Inter vai ter velocidade e vai precisar desses dois jogadores junto com o Damião de centroavante. Cara, eu vou te falar, eu discordo um pouco do Lucas da questão do Potker de homem de referência. Eu sempre quis ver o Potker nessa função pra ver se ele rende mesmo. Eu tenho uma tese que ele é mais centroavante do que homem de pelo lado. Também acho. Não Acho que ele concordo se com vocês. sacrifica muito quando ele faz isso, porque ele é um cara que quando tá perto da área, ele faz gol de rebote, faz muitos gols. E eu acho que o Nico é o cara mais pela ponta. Enfim, acho que tem uma boa jogada, eu concordo isso. Poxa, cara, finalmente, né, botar 3 volantes pra proteger a zaga. O grande detalhe é o seguinte, desculpa te interromper, Fala, já fala, te fala. interrompendo. Eu não sei, Ramiro, se esses dois jogadores têm condições de marcar. Porque pra jogar com o Roger, tu vai ter que marcar Sim. até o Vai em escanteio. cima, Mas o Sacha só marca, o Klaus tem mais gol que ele no Mais ou campeonato. menos, né? Mais ou menos. Cara, o Klaus tem mais gols E o que o Klaus não Sacha na joga Série faz B. mil Sim, anos. sim. O Klaus tem 4 gols, se eu não me E engano. não joga isso. desde julho. Olha É. só, pra fechar aqui de Inter, então, o D'Alessandro, mesmo suspenso, pediu pra viajar com a delegação, é o capitão, acha importante estar junto nesse momento. Monstro. E o Inter quer mais 2 informações de sondagens do Inter, o Zé Rafael do Bahia, que também interessa ao Corinthians, e o Carlos Eduardo do Goiás, que é um Isso. jovem que tá surgindo, meio atacante, né? É um jovem. Jovem. Um jovem. Jovem. Né, jovem. Verdade, Conhece o jovem. Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo só aquele que jogou no Grêmio. Que onde é que anda agora? Ele tá na tá no China? Vitória. Cadu tá no Vitória. Ah, tá no Vitória? Entrou, inclusive, no jogo lá. Aqui. Ah, entrou, saiu, né? Entrou. Pô, Entrou e eu saiu. não consegui acompanhar o jogo ontem, por isso que eu... É. Deu uma caneta no Jeromel. É, só que não. Não, mas esse é bom jogador, esse gurizinho, hein? Esse do Goiás. Sim, bom Sabe jogador. O é? Goiás Sim. tem uma base boa, né, cara? Tem. Quanta Sim. gente foi revelada lá. O Fernandão é um exemplo, Pô, né? tá, E certo. Aliás, tem um jogador Hernando. interessantíssimo que Meu jogou Deus. ontem contra o Grêmio. Depois eu vou falar dele. Bom, vamos lá. Fazenda Maldonado, quero agradecer aqui de coração ao Jader Moreno e toda a equipe dele pelo mega atendimento que nos deu Muito aqui bom. no lançamento oficial do Intia Grenal para possíveis parceiros, para nossos convidados aqui. Mais de 100 pessoas estiveram participando no sábado à noite aqui na Clubhouse. Toda a assistência espetacular com as carnes de primeira aí, cortes australianos, brasileiros, uruguaio, costela de tira. Japonês. É. Harrison Ford. Cara, espetacular. Então, a gente sempre reforça aqui que vale a pena pedir mesmo. Tem um custo-benefício bom. Ah, demais. O pessoal pode pedir, tem delivery em Porto Alegre. E pra não é caro, viu, não- jovem? E o custo-benefício bom, né? Bota aí um precinho de R$40 o quilo de uma carne desse tipo. É. Vale muito a pena. Demais, dado. É 996233884 para a teleentrega, para o delivery. 996233884. Lembrando que o delivery é em Porto Alegre, tá? Só em Boa. Porto Alegre. Boa. E quem quiser comprar direto lá para escolher, né? Montar o seu kit, pessoal. Existem kits montados, como o kit Intia Grenal. Tem Perdão. o kit Inferno, o kit Pachola também. Tem também, mas tu pode montar o teu próprio kit lá de acordo com a tua preferência. É na Farrapos, dentro da HD, das 2 às 8 da noite, de segunda a sexta, e nos sábados até o meio-dia. Fazenda Maldonado no Instagram, rapaziada. E o Jader me deixou aqui uma mensagem que quem falar que viu aqui no Intia Grenal ganha um kit de defumação de carne. Ó. né?
Da Bold. Da Bolt. Eu fiquei esperando o Mário Que colocar tem vários, o carrinho do tipos lado de do defumação. Jader. Tem aroma laranjeira, tem, Ó. sabe? Tem um monte de tipo Sim. diferente ali também. Esse é da Bolt. Tem o molinho chimichurri, aquele que... Muito bom. Chuchurri. Molinho chimichu. Chuchu. Aí fora, foi um primeiro passo aí, daqui a pouco mais novidades, mas o lançamento do Inti já foi um teste, daqui a pouco esse espaço vai ser aberto pra rapaziada. Aliás, Cara, muito bom o espaço, aliás, aqui na Clubhouse ali. Nosso... aliás, temos que falar do evento hoje, né? É, por favor. Claro. Sensacional, né? Muito bom. O evento foi muito legal. No giro deu quase 90 pessoas. 90 pessoas, pessoas que a gente tem carinho, pessoas que a gente tem um pouco mais de, digamos assim, de convívio. Acho que é importante a gente Que nos ajudaram no início. Que nos ajudaram no início, que continuam nos ajudando. Novos parceiros, um abraço pro pessoal lá da UP também que veio aqui. Provavelmente sejam os nossos primeiros Isso aí. parceiros junto à Jovem Pan. Então assim, cara, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer ao pessoal da Jovem Pan também, agradecer a gremistas e colorados que tiveram Show. aqui, foi muito legal. Foi muito muito bom. massa. Cara, eu achei demais o Toquinho, o cachorro, cara. Toquinho. O Legal, né? cachorro gremista, É. que é deficiente Cadeirante. nas patas traseiras, né? Exato. Cadeirante. Cara, ele fica sentado, parece uma pessoa, cara. Eu achei demais aquilo, cara. E tem a rede social dele, o Instagram, @o Toquinho, cara. É muito engraçado, cara. Ô, Toquinho. Segue, Passou vai, de 15 mil, né? Tá com 20 Não, poucos mil, eu acho. o Instagram dele tá com 10 10.200 mil. quase. 10 mil. bastante. Mas é, demais legal. o Toquinho, cara. Que É. cachorro, que figura aquele cachorro. Muito né? querido, Demais. e ele late, não é pra ficar, porque ele tá brabo, ele late só pra pedir a comida. Vestidinho de Grêmio, é. Quando o garçom passava, ele latia, daí Aí ele ganhava. a Mari dizia assim, não adianta latir pra ele, quem vai te dar sou eu. Vamos falar do Grêmio, gurizada? Vamos. Faltando 9 dias para primeiro jogo da grande final da Libertadores. Sempre Hoje é dia há 13. uma luz no fim do túnel. O Grêmio jogou ontem em Caxias do Sul, empatou 1-1, o gol do Fernandinho, que, como vocês falaram, completou 100 jogos. O né? Robin Negro. É o Robin Negro. Black Robin. Black Faz Robin. até gol de Pelo cabeça, amor Robin de Negro, Deus, rapaz. Então, 1-1, eu quero que vocês falem um pouco mais do jogo, porque o próprio Renato reclamou e disse que o time não teve capacidade pra furar o bloqueio do Vitória e conseguir a vitória. Verdade. Com perdão da redundância. Né? Fiquei decepcionado com vocês. Vocês não ganharam do Vitória. Pois Eu só queria Jorge. essa vitória de vocês. Mas foi o único jogo do ano que a o Colar única. torceu pra você. A única. Nem isso vocês Pois conseguiram é, fazer. cara, mas é que na verdade, assim, a gente viu que o Grêmio realmente estava em ritmo de treino, né? Teve outro fator, né? Um jogo num calor Da bem refrega. desagradável. Né? Calor da refrega. Calor da refrega. Pra eles, claro que estavam no campo, estavam no sol lá, devia ser mais complicado ainda. Mas o Grêmio visivelmente tirando o pé. Todo mundo com medo de se machucar. Eu acho que é o penúltimo jogo que o Grêmio vai jogar com os Contra titulares. São Paulo vai time titular. Também, é o também. último jogo aqui na Arena. O jogo de despedida praticamente dos titulares no Brasileirão, porque a galera tem que se poupar e não vão jogar contra o Santos assim, vão jogar com o time B. Sim, depois do São Paulo, se eu não me engano, Santos restam fora. 3 jogos, né? Só. E o Santos, São Paulo e mais 3. Santos fora, Já te ajuda aí. Vai, segue mais teu um e o raciocínio. Atlético Goianiense em casa. Segue teu raciocínio que eu Tá, te então ajudo são aqui. 3 jogos. Então eu acho que assim, o Grêmio ontem até tentou alguma coisa, o Renato Portaluppi tentou Eu acho que o Atlético encher Mineiro o fora, o último rodado. Atlético Mineiro fora Santos e fora. Atlético Depois fora Depois e o Atlético. Atlético Goianiense em casa e Isso. depois o Atlético Mineiro fora. Isso aí. Isso aí. Então eu acho que o Portaluppi tentou ontem de várias maneiras fazer mudanças no time, colocou um monte de atacantes, colocou mais o Patrick no final. Eu acho que ele errou, cara. Não, cara. Ai, Bob Esponja. O único Cartão. Tá te A influenciando com o pessoal de a fora. torcida. E isso que foi fogo amigo, foi um gremista que pediu aí. O único erro dele, na minha opinião, ontem foi colocar o Fernandinho de lateral esquerdo, não porque o Fernandinho não pode fazer a função, pode, é um jogador que tem velocidade, tem força física pra recompor, mas ele embolou o lado esquerdo ali Mas com o isso Everton. foi no decorrer do jogo, né? Porque ele começou Foi no com o fim do jovem, jogo. né? Foi no fim do jogo. Como é que é o nome do menino que começou? Léo Leonardo. Gomes. Léo Gomes. Léo Foi Gomes, Leonardo Gomes. de lateral esquerdo, foi bem, fez o cruzamento pro gol Fernandinho. de cabeça do Fernandinho, mas aí o Fernandinho virou lateral esquerdo pelas mudanças, encheu o time de atacantes, e aí ele embolou o lado esquerdo com o Everton, que não conseguiu aparecer. Pra colocar Fernandinho e Everton em campo, tem que obrigatoriamente botar o Fernandinho pro lado direito e trazer o Ramiro lá pro meio campo, ou até podia ter posto o Ramiro de lateral esquerdo, inventar ali, já que inventou, inventa valendo. Já que não Sim. tá tão dedicado assim ao brasileiro, então faz teste, né? Sabe? Eu acho que Concordo. e eu acho até que quarta-feira vai ser isso aí, cara. Eu acho que o Grêmio vai
vai testar talvez algumas coisas aí contra o São Paulo, alguma forma de jogar. O jogo é na arena. Porque Na arena. o jogo é na arena, cara, é um jogo que o Grêmio também continua de sangue doce, mas pode ser sim um teste, Ramiro, porque Pro São Paulo, o São Paulo se salvou já, né? São Se Paulo, salvou. um clube gigante, não cai mais, não vai cair. Pode ser que entre aí numa Libertadores, não eu sabe. acho que Time agora o grande São- não cai, agora vai falar isso aí também. Eu acho que o São Paulo agora briga para garantir a Sul-Americana em primeiro lugar e pode até beliscar uma Libertadores. Porque se chegar em oitavo e o Grêmio for campeão da América, abre mais uma vaga, né? Ramiro, Aí quem não entra na Libertadores é rebaixado. Mais ou Exato. menos Mas isso. Só uma tristeza, Só uma cara. informação pelo amor de agora. Deus. A Não tem meio Itália termo. não ganhou da Suécia e tá fora da Copa. A Itália tá fora, mais fora. uma grande. Empate em 0x0. Itália, Holanda. Me ajuda aí, Itália, Holanda. Qual outra grande que ficou fora? Itália e Holanda já estão Bom, fora, só tá isso bom. já A é. Holanda já é bom. muita coisa. Argentina quase ficou. Entreguem Ficou. os canecos. Pode entregar pro Tite Pô, aí, na, ex-campeão. na Europa hoje. Na Europa! É um país da Europa. É o país da Europa. Se salvam, eu Seu acho. idioma é o holandês. Se salvam, eu acho, Inglaterra e França. Desculpa, Alemanha e França, né? Cara, e E o vou te resto, falar assim, cara? França não tem força hoje, Ah, na sei minha lá, opinião. eu, Não. na minha opinião, acho Não, que mas tem. é melhor do que as outras, Logs. Não, eu sei, eu digo em relação à Alemanha. Pra tem mim, a uns Alemanha... caras- Ah, sim. Ah. É a maior da Europa hoje. Hoje é a maior e, sinceramente, não tem a organização, não tem a ó a palavra bonita, a jovialidade que o time do Brasil tem. E eu acho que é a grande Copa pro Neymar se consagrar Cara, como um craque. Porque assim, na minha opinião, ele já é craque. Eu gosto de ver o programa dos guris aqui, porque o Passarinho é fã do Neymar. Eu sou fã Mas, também. cara, Eu eu sou sou fã. muito fã porque os dois programas ele fala do Neymar, principalmente do Mundo e o Mundo Íntia. Mas, cara, eu sou muito fã do Neymar também. Eu acho que o Neymar Neymar é, Vete. ele não é só um malabarista, como muitos jogadores foram. Não, não. O Robinho, por exemplo, não tem 50% da capacidade acho. que o Neymar tem Não e vi foi o Neymar. tratado como um astro do futebol, Ele mais talvez surgiu que ele. bem, mas depois não manteve. E eu acho que assim, a gente fez até um questionamento quem é maior no futebol, né? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho, né? Cara, o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, apesar de eu odiar ele como gremista, Ainda porque eu acho sei que que ele é gremista, Meu Eu herói. adoro. eu acho que o Ronaldinho Monstro. Gaúcho foi o maior jogador que o Rio Grande do Sul produziu, né? E na minha humilde opinião, o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro. Tá? Como Eu não chego a tanto. como eu concordo qualidade do de Rio Grande do futebol, Sul, mas não. tá? E dentro de 2 anos, dentro do digamos assim, do ápice do futebol dele, ele foi maior do que o ápice dos outros. É, isso Claro sim. que só em relação a Pelé não tem comparação. É. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Ah, ninguém eu vai acho ter que, contato. eu acho que o Ronaldo e o Romário, no auge na Europa, eles fizeram chover, cara. Fizeram, mas são não- jogadores técnicos Eu também. sei, mas eu o acho que Ronaldinho tem alguns episódios como o Bernabéu batendo Sim, palmas de É pé, que o Ronaldinho Gaúcho, Sim. cara, assombrou o mundo com 2 anos espetaculares. fora do normal. Fora do o normal. Ronaldo e o Romário duraram mais tempo. no Isso, sucesso. isso. Foram mais lineares na Claro. carreira. Mas e é o que- Romário fez um caminho inverso, né? Ele Ah, estourou, no foi PSG. pra Europa e voltou pro Brasil e ficou o resto da vida no Brasil. Não, e Cara, cara, não, ele foi e voltou pra Europa várias vezes. É, não, mas digo, mas ele ficou no Brasil, Romário- né? Ele fez a carreira o lá. Romário? Sim. O Romário, cara, foi a maior surpresa do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Nunca mais vai acontecer, na minha opinião, depois que o futebol globalizou dessa maneira, um jogador voltar no ápice da carreira pro Brasil. Sim, Ele voltou é. em 95, quando ele era o maior jogador do No mundo. Flamengo. Ele foi o melhor do mundo em 94 pelo Barcelona, Copa do Mundo, campeão. E veio pro... Voltou no cara, 95. mas todo mundo sabe que o Ronaldinho Gaúcho que estragou a carreira dele foi o DDD, né, cara? É. 51, Sim. né? É. Enfim, foi Ah, cachaça, cara, né, enfim. Sabe? Enfim, Mas assim, festa, cara, se tu balada for ver, e- o Ronaldinho Gaúcho, dos males o menor. Sim. Porque ele ainda jogou até os 30 e poucos anos e deu uma Libertadores para o Atlético Exatamente. Mineiro. É, Ele fundou o Atlético Mineiro. Cara, ele Não, voltou. ele é vitorioso. O Ronaldinho é indiscutível que ele é vitorioso. Entendeu? Indiscutível. Porque assim, Só o que eu Adriano, por me- exemplo, desculpa, hoje... Me desculpa, eu não me permito colocar ele no mesmo nível do Romário e do Ronaldo. Não me permito. É, como... Tu acha que ele tá acima? Eu acho que Abaixo. o Romário e o Ronaldo estão muito acima. Cara, eu acho o Romário e o Ronaldo os melhores centroavantes que o Brasil já teve. Sim, sim. Aqui são posições diferentes. Vamos começar assim. acho que Não, claro que sim. Não, a Romário gente tá e Ronaldo? falando- A gente não tá Não, falando de o- jogador, a gente tá falando de Ronaldo- representatividade. Isso, Mas o Ronaldinho era muito Ah, sim, diferente. o Ronaldinho Ele era muito meio diferente. atacante, né? Ele era muito Assim, diferente. o Romário até menos por causa disso que a gente falou agora. Voltou muito cedo da Europa. Claro que o Romário, na nossa geração, ele é ícone. Cara, eu Por gosto... tudo, né? É, por tudo. Mas assim... O Ronaldinho Gaúcho não é à toa que ele é embaixador do Barcelona Sim, mundialmente. é. O Ronaldinho Gaúcho é, sem dúvida nenhuma,
depois de Messi e Cristiano Ronaldo, por estarem nos holofotes hoje, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais conhecido do mundo. Ah, sim. Na minha opinião. É que ele tem muito marketing, o Ronaldinho, Também. né? Muito marketing. O- Coisa que o Romário, na época, não trabalhava. O Não Romário teve, trabalha marketing hoje. É. Não trabalhava na época. E Cara, o Ronaldinho 9, o Ronaldo Gordo, o Nazário, ele é o gordo, como chamavam na época. O Nazário, ele tem uma... Eu acho que ele tá... Cara, ele sim, no mesmo patamar de Ronaldinho Gaúcho, porque ele teve também muito marketing da Nike. E ele foi o cara, na minha opinião, que estreou no mundo futebolístico essa coisa do jogador ser patrocinado até o fim da vida. Sim, tipo Tiger Woods, outros Michael Jordan, os caras Jordan, enormes, né? isso, exato. Ele chegou no patamar de caras enormes, né? Como atleta, começou com o Jordan. Mas eu ele, sou fã do Jordan, ele então não eu sei um perdeu pouco. o Começou patrocínio com ele. depois do incidente aquele lá. Não. Vocês conhecem Meninos, essa meninas. história? Eu acho que a galera deve Continuou, conhecer. continuou. O Ronaldo na Copa de Ronaldo. 2002, Ronaldo. ele iria estrear uma chuteira vermelha, tá, naquela Copa. E ele assistindo ao jogo da França, antes do jogo do Brasil, a França estreou antes, o Thierry Henry entrou com a mesma chuteira que ele entraria. E quem nos confidenciou isso foi o Anderson Polga, que é nosso Tava amigo. na seleção, é. Disse que estava junto no restaurante almoçando e disse que esse cara montou num porco, enlouqueceu. Todo mundo Dentro do zoando ele. restaurante. Ih, olha lá, tá Ali, ó, lá, chuteira Tu Ronaldo. não Com a tem chuteira moral exclusiva, nenhuma. com a chuteira exclusiva. E aí ele liga na hora pra Nike e disse assim, ó, Quem é tu? ou vocês criam agora uma chuteira nova pra mim, pra eu entrar, O diretor da Ou eu vou Nike, mudar né? de marca. ou eu mudo de marca. E disse que foi um alvoroço, enlouqueceram e aí criaram aquela chuteira prata. Que ele entrou Que depois. foi a característica dele na Copa. Exatamente. E a Total 90, se não me Total engano. 90 da época. Ah, Então, foi uma assim, febre, isso, né? cara, na época. Eu tive Total 90. Era uma coisa Quem absurda. Era uma coisa absurda. As marcas entrando forte ali no patrocínio dos jogadores e o Ronaldo realmente Cara, foi o cara que estreou isso porque o marketing passou a ser mais explorado em 2002. Mas existia. Embora o primeiro viral da história do futebol foi do Ronaldinho Gaúcho com os chutes na trave, trave. quem não lembra. Mas aí é a sequência. O Ronaldo é um pouco mais isso, velho, né? isso. Aí a Cara, sequência do marketing foi A crescendo. Nike fez uma campanha com o Ronaldo que era ele pegando fogo. Não sei se vocês lembram, Sim, que era sim. um jogador pegando fogo, assim, e foi estampado em Tá camiseta. pegando fogo, e bicho. É. Mas segue, Ramiro, segue daí. Mais informações do Grêmio, pra daí eu quero que o Mário separe alguns recados pra ler aí da audiência, tá, Mário? Aqui, ó, falando do Grêmio, o Marcelo Groi segue de fora, ele tá com dores na lombar, pode ficar fora contra o São Paulo, deve ficar fora contra o São Paulo, deve ser preservado. São Paulo. O Edilson e o Bruno Cortez, que segundo o Renato vão jogar, vão estar à disposição, recuperados. Laterais os titulares, hein? Os dois laterais titulares. O Marcelo Oliveira, que é o reserva, segue de fora aí por mais uns 12 dias, mais ou menos. O Grêmio fez um jogo treino entre reservas e... Não é nem jogo treino, desculpa, é coletivo. Coletivo. Eu Foi citei 2x1, palavras. tá? Não tá no roteiro, É, mas foi 2x1. jogo- Gol do Jael e do Cícero. O Jael fez Ô, pro cruel. time reserva e o Cícero fez pro Pro time reserva também. pro Foi time 2x1. reserva. O outro time é o de transição, é. É o de transição que me chamou até a atenção aqui, cara. Dois jogadores que até há pouco tempo figuravam no banco ou entravam em jogos. O Bruno Grassi e o Bruno Rodrigo. Pois é. O Bruno Graça é a maior mentira do Campeonato Gaúcho. Eu não Poxa. acho mau goleiro, cara. Eu não acho mau goleiro. Ele só não teve sequência. É porque ele não jogou pro teu time, né? O Cruzeirinho de Jogou? Porto Alegre. Ele jogou pro Cruzeiro. Foi pelo Cruzeiro que ele Foi do conseguiu Cruzeiro fazer que o- ele veio. E no Cruzeiro ele fechou. Errou! E no Cruzeiro ele fechou o gol, cara. Foi o melhor jogador Cara, daquele assim, campeonato. verdade. assim, ó, o Graça realmente jogou muito bem o gauchão e a gente tinha uma forte esperança nele como uma sombra pro Groy, porque, cara, goleiro tem que ter sombra. Não pode ser, ele não pode ser unânime, na minha opinião. Tipo, o Rogério Ceni foi a vida toda. Tudo bem, baita goleiro, tem uma puta Todo história. jogador tem que ter sombra, né, Mário? Mas aqui no Grêmio é diferente, no Inter também é diferente. Os caras têm que ter sombra. O Groy não tinha até então sombra. Né? Saiu o dia dele assumiu, ninguém. Não, e também ninguém pegou. foi numa E o época que o Graça foi Marcelo- uma mentira, velho. Como o Colar falou. Foi uma. Cara, foi quase uma decepção, É, e velho. o Marcelo foi, nessa pra mim época foi. vivia uma crise, né? Tipo, com a torcida. Não, e outra, o jogo do Graça que ele poderia se destacar nos afundou com o Todos Palmeiras os ano jogos que passado ele no entra, Brasileiro. Todos que ele entra, ele Aquele faz. jogo, 4-3. velho. Mas, 4-3. cara, eu vou dizer uma coisa: goleiro é fase, é ritmo, é sequência. É, também. O Marcelo Lomba quase foi expulso do Inter uma época e aí se redimiu numa partida em que ele pegou pênalti. Não, ele e- tava substituindo o Danilo. Ah, Aí, e com aí, ele azar, deu vou lembrar. aí ele deu o azar de se machucar também, ao mesmo Sim. tempo que o Danilo.
Mas é tudo fase. O Groi era um cara execrado. O Bruno Grassi, ele é bom goleiro. Dá sequência, dá ritmo. Talvez não no Grêmio, né? Porque no Grêmio agora tem o Paulo no Grêmio não vai Vitor, né? jogar. Não, e Não tem como. agora nós temos 2 goleiros aí que... Cara, a gente teve um jogo este ano contra o 3, Flamengo. né? 3. A gente teve um jogo contra o Flamengo que o Léo, um guri de Léo. 20 anos, cara. Ele fechou o gol contra o Flamengo, foi frio, velho. Foi 1 a frio. 0 pro Pô, Grêmio, ele jogou esse contra o ano. Flamengo lá no Arena Urubu, velho. Nindo Urubu. Não foi Ninho do ele, Urubu, desculpa. Não foi o Arena Léo que Urubu, jogou né, na contra Arena. o Palmeiras na Copa do Brasil no ano passado, lá Como é que no é? Allianz Parque? Não foi o Léo que entrou lá no Allianz Parque contra o Palmeiras no Copa No do segundo Brasil? tempo? É. Sim, acho que sim. Ele acho que também sim. segurou uma pressão. Então, muito cara, forte. ele é um guri frio, ele aguentou uma pressão, isso é muito bom. E ele é novo. E aí nós temos aí agora o Paulo Vitor, né? Sim. Que também cara, é jovem, né? é um Também baita- é um baita goleiro. 25 anos, eu acho. Não 26. sei, Não sinceramente. sei a idade dele, produção, Produção, idade do Paulo Vitor. Paulo Vitor. Por Ele- favor. Ele saiu da base do Flamengo, jogou no Flamengo e aí veio pro Grêmio, né? Eu acho que 27. tem 27 anos. 27. Não. É jovem pra É, goleiro. ele chutou ali. Não, mas Ele vai olhar aqui, pra ó, nós. Por favor, tu Pra tira essa mim- produção daqui. Pra mim, até 28, produção 29 maior anos, pra daqui. goleiro é jovem ainda. É jovem. É. Como o zagueiro, né? Zagueiro é a mesma coisa. Zagueiro, Zagueiro mesmo. também. Bom, o Jeromel tá chegando nos 30 e tá no auge. 30 né? Tá no anos, auge. Paulo Vitor. Então, 30, Paulo Vitor, tá 30 numa anos. boa idade. E a gente se assustou no programa que nós tivemos com o Bressan na Rádio Pachola. Quando ele falou a idade dele de 24 anos, É eu falei, jovem, cara, é. eu achei que tu tinha uns 29, Ele, velho. o Ramiro, o Alex Telles. Porque ele são joga jovens. naquele time do Grêmio, ele é titular naquele time do Grêmio, Rodolfo e Bressan, né? Quem? Bressan. Sim, sim. Bressan é. O Bressan tá... Cara, o Bressan futebol- tinha 20 anos. Pelo futebol, achei que tu tava até se aposentando. Não, Vice-campeão brasileiro. mas o Ramiro, o Alex Telles, o Foma, o Bressan, o Paulinho, aquele que o outro que veio pro Grêmio, são tudo da verdade. mesma geração, E né? todos do No Juventude. é. Tudo da mesma E- geração. O Alex Telles, que tá voando hoje. Joga né? demais titular do Porto, vai estar lateral esquerdo. Esse é outro que depois da Copa acho que vai receber chance Eu em vou te seleção, falar que cara. assim, ser. melhor do que o Alex Telles, dos que surgiram no Grêmio nos últimos anos, eu acho o Wendel. Aquele que foi pra Alemanha. Sim. Eu acho Sim, ele que mais veio do técnico. Londrina. Que veio do Mais Londrina. estilo verdade. Gilberto. Foi a assim. única coisa que o Luxemburgo fez certo, foi o jogador que ele indicou, né? Exatamente. Exatamente. Ó, Agora- a agora- produção, Não, ele a botou produção também o mandou uma informação aqui. Qual é? Informação. Informação. Polêmica. Ah, Bressan já foi vice-campeão brasileiro e Sim. e o Klaus vai ser vice também da B. Vai ser vice. Primeiro Talvez. que duas coisas, né? Primeiro, o campeonato não acabou ainda. E segundo, que vice-campeonato não é título. Não acabou ainda, pode ser quarto lugar ainda, né? Como pode ser primeiro também. olha só, deixa eu. Agora até me perdi do que eu tava falando aqui, cara. Me atrapalhou aqui, cara. Eu tava no meio de uma tese. Dá pra tirar o Juliano do estúdio ou não? Ah, meu Ó, Deus. acho que a do céu, produção cara. pode tomar cartão amarelo Não, nós também. tava Né? falando da renovação. Nós tava falando da renovação da seleção brasileira. Sim. Termina essa Copa, o Marcelo acho que deu o tempo dele na seleção. Ele vai estar pra próxima Copa, pelo menos. Difícil. Pra É, próxima acho que vai Copa, mais uma difícil. ainda. E o outro lateral esquerdo é o Felipe Luiz. É. Isso. Esse Também é E outro o jogador Alexandro, que... da Juventus. Esse é o mais jovem. É. Mas aí eu acho que abre brecha pro Alex Telles, se ele continuar O bem. Wendel também. E pro Wendel também, cara. É, o Alex Sim. Telles é um cara mais de força, Quantos anos tem o marca Marcelo? bem. Marcelo deve ter uns 32, 33. Já tem isso aí o Marcelo. Por aí. Bom, o por aí. Marcelo tem uma carreira longa já, Longa. cara. Ele jogou no Fluminense e apareceu no Fluminense. E logo depois ele Junto com o Thiago foi Silva, né? Os contratado dois diretamente pelo Real Madrid. Ele tá lá até hoje. E foi o substituto nada mais, nada menos do que o Roberto Carlos. E também sofreu lá, né? Até se Sim, firmar, claro. porque substituiu o Roberto Carlos, velho. Não é bem assim. Olha só, pra encerrar das informações, o Renato disse que não fala de renovação com o Grêmio antes Vai embora. de concluir tudo que ele tem por fazer e a final da Libertadores, a reta final do Campeonato Brasileiro. Provável Grêmio Marcelo Paulo Vitor, vamos botar aqui, né? Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Arthur, Jailson ou Michel, Ramiro, Fernandinho e Luan, e o Lucas Barrios que volta, né? Tá voltando aí aos poucos. Exato. Jogou todo o jogo ontem. Tá voltando aos poucos, voltou ontem, vai continuar jogando. O Lucas Barrios tá de aniversário hoje, viu? Tá de aniversário. aniversário. 33 Grande anos. Corinthians ganhou por 1-0 do Avaí, tá encaminhado Maldito. o brasileiro aí com 10 pontos à frente do Grêmio, Muito faltando contento. 4 rodadas. Hoje encerra a rodada da Série A com Chapecoense e Santos. O Botafogo perdeu pro Atlético Paranaense, o Corinthians ganhou do Avaí 1-0, o Goianiense ganhou do Sport 2-0, Grêmio e Vitória 1-1, Palmeiras 2, Flamengo 0. Jogo desfalecido, o É. esporte e Atlético Deve ter Goianiense. tido 15 pessoas no estádio, que eram os vendedores de pipoca. Vasco 1, São Paulo 1, Bahia 2, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 3, Fluminense 1, Coritiba 1, Ponte Preta também. Cara, Os resultados do final de Lembrando semana. que Esses foram os números da lotérica. o Corinthians pode ser campeão na próxima rodada, Na próxima ganhando rodada. do
Fluminense na É Arena Corinthians. verdade. Sim, é uma vitória simples a dar o título ao Isso. Corinthians. Cara, que E pecado, né, E um velho? empate de Corinthians e Grêmio também dá o título Isso pro... aí. Se os dois empatarem na próxima rodada, o Corinthians Eu é tô campeão. guardando um áudio do Gabriel Que pra gente colocar no pecado, último velho. programa aqui. Qual que é? Do Corinthians, Qual que aquele é? que tu fala do Corinthians. Qual que é? Qual deles? deles? A coisinha desse. Ah, esse não não. é esse, não é esse. Ah, não, esse áudio aí, esse tá vetado. Esse tá E tu vetado. já tem amarelo, hein? Calma, Quirania, cara. Eu quero me Pô, tirar o do D'Alessandro time. sábado não foi expulso porque o juiz não quis, É. né? É Cara, o verdade. juiz foi um bunda mole, É. foi um bunda Bunda mole, né? Aliás, Mas pros o dois juiz lados. era muito pros ruim, dois né? lados, Bah, que ele é juiz muito ruim. ruim. Meu Deus. Ah, perdido. O O D'Alessandro que não eu foi... falei do Corinthians, jovem? Não, tu falou que o Corinthians ia despencar da tabela, não sei o quê, porque Ah, tinha não. chance do Grêmio ser campeão brasileiro, Assim, que eu- o Grêmio ia ganhar assim, tudo, ia ganhar até a Miss Universo. Eu, Grêmio, sabe? É acabar com o planeta. eu falei no Pachola, isso faz tempo, que o Corinthians iria disputar G4. É isso. O Corinthians fez campanha pra disputar menos que G4, mas só que todo mundo que veio abaixo fez campanha pra rebaixamento. Aí é pra quebrar. Cara, se a gente ferro. for pegar a régua do brasileiro deste ano, ela tá bem abaixo dos outros brasileiros. Tá Tá bem sim, abaixo, a sim, pontuação sim. tá baixa. O Corinthians vai ser campeão com quantos pontos? 70? Tá com com 70 e pouquinho. 68. Cara, Tá com 68 agora. 78? Tá com 68. 68. Ah, vai chegar a 75 No máximo pode chegar a 80. A 80, A o 80 é o máximo máximo, é. No máximo. Se ganhar Não todas. tá Se Mas ganhar tá as baixo. 4 próximas. Não vai Imagina. ganhar as 4. Não tá tão Imagina. baixo. Não tá tão baixo, sim. Tá baixo, Tá cara. abaixo, sim. Tu pega Eu os acho outros. Foi o último campeão, foi campeão com quantos pontos? Ah, não sei. Então, Produção, quando o tá último bom. campeão brasileiro, então, ainda quantos tá baixo, pontos? tá baixo. Não, mas quando foi os últimos, eu não sei. Não, cara, mas tá baixo sim, porque o Grêmio teve um brasileiro que tava com 71 pontos e Viu, de vice-lugar, Mário? velho. Sinceramente, eu acho que não tá abaixo. Acho que tá na média, sabe por quê? Porque o Corinthians fez um primeiro turno fora absurdo, do padrão. né? 80 pontos o Palmeiras ano passado. Viu? Que é o máximo Vai que o Corinthians fazer pode chegar. 75, 76, tá? Sim, acabei de falar, meu E querido. o Corinthians no outro ano. O Corinthians no outro ano. Vai fazer 75, 76. Aliás, uma curiosidade, né? O Corinthians em 2015 ele foi campeão brasileiro 81 em com 2015. uma vitória contra o Vasco lá, num empate 1 em São Januário, com uma vitória do São Paulo contra o Atlético Mineiro. E esse ano a pode média, ser com a vitória do São é a Paulo média, contra o ó. Grêmio também. 2014 Cruzeiro 80, 2015 Corinthians 81. O Cruzeiro foi absurdo. E o Grêmio, ao invés de 2014. ganhar do Flamengo aquela vez, né? Que absurdo de rival. Cara. Mas tá na média, não tá tão abaixo da Sedex. régua, não, tá na Mas média. é que, cara, só ficou numa régua de 80 pontos porque o primeiro turno do Corinthians foi um absurdo, velho. Se ele faz um primeiro turno mais ou menos, não ia estar isso aí, cara. Eu admito que eu fiquei com medo do Corinthians ser campeão invicto. Eu fiquei com um certo ponto com medo, Não, cara. eu não. Nunca, Cara, nunca. Meu. Não tem como. Não. Mas, cara, é como a campanha. Hoje em cara, dia não dá, A velho. campanha começou aí e não perdi de jeito Não, nenhum. mas não e tem como, velho. Hoje em dia não dá. Foi perder na penúltima rodada do primeiro turno, se eu não me engano. É, mas, bah, velho. Entendeu? Não tem, Gurizada, olha como é que tá os Não, caras capenga antes hoje. de qualquer coisa, que o Juliano, quando ele fica de fora, tem que ficar de fora, tem que ficar gordinho ali, cantar no cantinho, não pode falar Ele nada. mandou te tá? dar um recado. Ele não falou. não pode. Ele Só falou o deixa seguinte, pro próximo programa. ele falou o Gurizada, The next episode. gurizada, o programa tá terminando, eu quero ler algo que o Juliano tá lá, sentado fora do programa. Eu quero que o Mário leia alguns recados da nossa audiência aí. Hoje foi difícil ler da audiência porque o programa foi pegado. Cara, né? foi muito pegado. bom. Baita programa. E Vamos antes de ler aqui, Ramirão, deixa eu só falar aqui, ó. Aqui no Intia Grenal da Jovem Pan, cara, tu ganha prêmio quando tu faz o compartilhamento. Aí, novidade, né? 10 minutos depois que acaba a live, pras pessoas que não conseguem ver o programa Segue ao vivo, tá compartilhando. valendo o compartilhamento. Segue compartilhando, tá? Segue compartilhando, mas só conta pra quem tá ao vivo, a gente consegue ver aqui no sistema. Então, faz teu compartilhamento. E aí, cara, se tudo der certo, tu pode ganhar um corte de barba e cabelo aqui na Clubhouse Concept, na Clubhouse Barbershop. E se, caso for uma menina, ela dá de presente, né? Aí ela escolhe. O contatinho, Se né? a- quero- E se a menina quiser fazer a Talher barba? coisa. Pode fazer também. Quero dar uma. E se a menina quiser fazer a barba? Pode Bom, fazer aí, não, também. aí é contigo, conversa Pode contigo. fazer também. Pô, aí eu não sei, cara. Aí Eu tenho não uma sei. informação pra dar pra vocês aqui. Informação. Informação. Tu Eu conhece uma menina que vai fazer a barba? conheço várias. Conheço várias meninas que vão fazer a barba, inclusive tem umas que não falam que vão fazer, mas vão fazer. Eu vou sair daqui a 5, 10 minutinhos, e eu vou até a Jovem Pan buscar os nossos pompons. Eu já vi, eu já vi, ficou. Ficou? Tá. Vamos lá, Mário, alguns recados aí pra Então tá. encerrar, então, porque Vamos já lá. passamos do horário. Silvano Roberto Ganzer, o Grêmio vai acabar com o planeta, enquanto a Morangada vai acabar com o Beira Lago. A Gabriela Oliveira falou assim, o Gabriel sempre disse que os gambá nem G4. Ah, tá tomando corneta aí, Não, meu mas jovem.
A pontuação foi. Gianni Dai fala muito contento, Barrios. E a Mariana Ribeiro fala que o Wendel é muito mais jogador que o Alex Telles, pegando aquele gancho do Sim, nós lateral debatemos esquerdo. aqui, são dois jogadores muito... o Wendel é mais habilidoso. E, isso cara, aí. programa espetacular. A gente chegou a quase 500 pessoas online e eu fiquei, assim, feliz demais. Abraço pra todo Muito mundo feliz. que esteve participando com a gente, tá? Abraço Abraço pra pra rapaziada. todos os ouvintes novos que entraram aí na nossa live. Ativa as notificações. Ativa as notificações pra voltar. Pode seguir compartilhando depois do programa. Isso E aí. você, novo, que veio participar hoje, volta amanhã pra ouvir mais. Intia Grenal, das 7 às 8 da noite, aqui no Facebook oficial da Jovem Pan 907. Lembrando que a nossa programação ao longo do dia na página do Intia, daí. Intia Sim, Grenal é sim. extensa. A gente tem o Interligados da 13 às 14. das 13 às 14, das 14 às 15 tem o Papo Pachola, falando só de Grêmio. Depois às 4h30 da tarde, Das 5 da tarde. Não, das 4 às 4h30 o Vai, eu sempre Mundo vou. Intia. E das 5h30 às 6h30 eu tá na súmula com a gurizada. Muito bem, e do muitas, futebol e europeu. muitas novidades pela frente. Grande abraço pra todos, voltamos amanhã, até mais, tchau! Agora-